Olá, de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica. Estamos aqui com o nosso pastor Epaminondas, nosso colega, amigo e um mestre do ensino, como nós já dissemos aqui em outros blocos. Pastor Epaminondas, nosso tempo é curto, mas nós temos que aproveitar bastante esse assunto. É um assunto que nos chama a atenção, principalmente pelos fatos históricos, que nos causam grande curiosidade. Mas um fato também histórico aqui da nossa lição, e que nós não podemos perder essa oportunidade de passar em branco, é sobre a viúva de Sarepta. É um tema bastante interessante, porque nós percebemos que, após secar o ribeiro, Elias se desloca para um local, para um outro estado, para um outro país. E nós conversando aqui em off, existe essa coincidência bíblica, que na verdade foi tudo proposital, afinal estava tudo sob o controle, nas mãos do Senhor, e o profeta Elias, ele é alimentado, ele é recepcionado pela viúva de Sarepta. Quem era essa mulher? Onde ela vivia? São curiosidades bíblicas que os nossos alunos têm. Gostaria que o senhor nos situasse no tempo e no espaço, de uma forma bem simples, de uma forma geográfica, e chegasse àquela conclusão que o senhor já me falou em off aqui, do projeto de Deus. O que Deus fez? Quem alimentou o profeta Elias? De quem ele estava fugindo e quem o alimentou? De fato, existem várias situações muito interessantes aqui, do ponto de vista histórico e geográfico, e nós queremos pontuar rapidamente. Em primeiro lugar, o evangelista Wallach começou falando no versículo 7 do capítulo 17 de 1 Reis, que diz: e o ribeiro de Querite secou. Aí a primeira pergunta que eu faço, ou faria, a você, e você pode aí responder uma pergunta retórica, Quando o Querite secar, o que fazer? O Querite vai secar, e aí? Veja, o Querite secou na vida de Elias, mas Deus já estava providenciando uma viúva para cuidar do seu profeta. Veja, toda a providência de Deus, todo o cuidado de Deus, que é o tópico da lição, falando do cuidado de Deus para com aqueles que obedecem a sua palavra. E Deus ordena que o profeta saia ali das margens do Querite e ele vai para a região de Sarepta. Sarepta era um vilarejo que ficava no extremo norte de Israel, e quando eu falo aqui, eu estou visualizando o mapa de Israel. Sarepta, portanto, ficava ali entre Tiro e Sidom, que é exatamente a região que era governada por Etbaal, exatamente o pai da rainha Jezabel. Olha só que coisa interessante. Deus ordena o profeta ir para as regiões de Sidom, para o lugar de onde saiu Jezabel e onde ainda reinava o seu pai. Parece que não faz sentido, Parece que não tem muita lógica essa ordem de Deus. Mas Deus, ele não trabalha com a lógica humana, isso é a perspectiva nossa. Deus, ele não trabalha com a perspectiva humana, com a lógica humana. Deus não trabalha com as nossas conveniências. Deus trabalha com o sobrenatural. Deus trabalha com os seus propósitos. Deus tem propósitos. E havia um propósito de Deus ao enviar o profeta para até a vila de Sarepta. Ao chegar lá, ele se deparou com uma viúva, conforme a palavra de Deus havia dito, porque Deus disse: olha, eu já dei ordens para uma viúva te sustentar. Quando ele chega lá, ele se depara com uma mulher que está pensando que vai preparar a última refeição. Ela pensa que vai preparar a última refeição. E o profeta, então, dá uma ordem para ela: olha, faz primeiro para mim, e eu vou logo dizendo que não vai faltar farinha na panela e nem azeite na tua botija. Aquela mulher me chama a atenção, porque ela não questiona, porque ela não duvida, ela acredita, ela faz o bolo ao profeta Elias,
ela alimenta o servo de Deus, ela, podemos dizer, promove vida ao conceder alimento, comida ao profeta, e sem questionar. A fé daquela mulher na palavra do profeta Elias me assusta, me surpreende, porque, queridos, nós estamos falando de uma mulher que saiu ou que vivia no mesmo território, na mesma região geográfica que Jezabel. Jezabel, ela era de Sidom, ela era cananeia, da mesma região da viúva. E aqui eu posso traçar um contraste, né, entre essas duas mulheres que saíram da mesma região. Jezabel, perversa, a viúva, piedosa. Jezabel, uma mulher extremamente rica, rainha, aquela viúva, pobre. Jezabel, idólatra, feiticeira, introduziu o culto a Baal em Israel. A viúva, ela adora o Deus de Elias. Jezabel tinha sangue nas suas mãos e, portanto, tinha morte, né, no seu currículo. A viúva, não. A viúva, ela promove vida em detrimento, inclusive, da sua própria ruína, porque ela tinha apenas um pouco de farinha e, na concepção dela, iria fazer o último bolo, comer e morrer com seu filho. Mas ela, de forma né, crendo em Deus, crendo na palavra do profeta, ela faz primeiro ao profeta, ela prioriza o projeto de Deus, ela prioriza a vontade de Deus, ela prioriza o plano de Deus para que depois acontecesse o milagre. E vejam que o milagre, ele acontece num simples ato de fé. O milagre acontece numa simples atitude, um simples gesto que resultou em 2 anos de milagres consecutivos. Porque quando Elias chegou na casa daquela viúva, né, ainda faltavam mais 2 anos para que se cumprisse a palavra do profeta. Portanto, vejam que aquele simples ato, aquele simples gesto daquela viúva redundou em bênçãos, que a Bíblia diz que não faltou farinha na panela dela e nem azeite na sua botija, até que voltasse a chover. Ou seja, por 2 anos, Deus esteve cuidando, Deus esteve preservando, Deus esteve provendo, né? Deus esteve patrocinando a vida daquela mulher corajosa e que nos causa espanto pela sua fé, a sua crença e a sua dedicação a priorizar as coisas de Deus. Graças a Deus. Nós percebemos também, pastor Epaminondas, que logo mais à frente dessa história bíblica, que está em 1 Reis, aqui no capítulo 17, nós percebemos também que essa viúva também ela é muito abençoada com a ressurreição, né, de seu filho morto. Exatamente. E nós percebemos isso. E não poderia passar desapercebido. E outra coisa que não poderia passar desapercebido, falou em ressurreição, em bênção, vejam que em Mateus capítulo 15, a única vez que Jesus saiu de Israel foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E exatamente Jesus atende uma outra mulher da região cananeia, que inclusive é uma das poucas que se dirige a Jesus, o chamando de filho de Davi, chamando ele de Messias. E Jesus atende aquela mulher, realiza o milagre na vida da filha daquela mulher. Muito interessante essa observação. Isso. Fatos semelhantes ocorridos em territórios parecidos, no mesmo território, mas com pessoas diferentes, em tempos diferentes. Esse é o nosso Deus. O tópico 3 da nossa lição, ele vem tratar sobre o encontro de Elias com Acabe. Pastor Epaminondas, durante o estudo dessa revista, nós percebemos, como nós já bem dissemos aqui, de algumas curiosidades bíblicas. O senhor citou uma delas, que é a situação de Jezabel e a situação da viúva de Sarepta. É uma grande curiosidade bíblica. Se você não se apercebeu, busque uma informação melhor, dê uma aprofundada no assunto, é muito interessante. Mas também nós temos algumas curiosidades bíblicas aqui, que o comentarista da revista, em um comentário apartado,
ele vem nos falar de algumas características de Moisés e Elias. Ele faz um breve paralelo e ele coloca em paralelo aqui a lei versus o profeta. Interessante, uma curiosidade bíblica. Ele diz que Moisés teve visão e ouviu Deus no Monte Horebe, assim como Elias também. Ele diz que Josué, discípulo de Moisés, atravessa o rio Jordão e Eliseu, discípulo de Elias, também atravessa o rio Jordão. Moisés lidou com a sarça ardente no Monte Horebe, Elias lidou com fogo no Monte Carmelo, algumas dessas curiosidades bíblicas. Mas a que mais me chamou a atenção é que ambos lidaram com pessoas de corações endurecidos. Moisés se depara com Faraó, com quem havia sido criado, mas encontra-se diante de um líder de coração embrutecido, endurecido. E agora nós vemos aqui, muitos anos depois, o profeta Elias encontrando o rei Acabe, também de coração endurecido e talvez pela cegueira do pecado. Nós começamos a nossa lição logo no tópico 1, o pastor Epaminondas ele deu uma pincelada dizendo sobre as consequências do pecado de um líder, as consequências do desvio de uma liderança de uma nação, de uma igreja, de um grupo, de uma equipe. Nós gostaríamos, pastor Epaminondas, que o senhor fizesse um resumo para a gente. Quais são essas consequências? O que nós podemos padecer em termos de uma liderança ruim, uma liderança pecaminosa, uma liderança desviada, uma liderança de coração endurecido? Acabe, a Bíblia diz, no capítulo 16, versículo 33 do primeiro livro dos Reis, que ele chegou ao ponto de irritar o Senhor. Acabe estava obstinado nos seus pecados, Acabe estava em profunda apostasia, Acabe, ele estava vivendo totalmente fora dos caminhos, né, dos caminhos que Deus queria que o seu povo caminhasse. Acabe, ele, portanto, estava provocando a ira de Deus. E as consequências, elas virão inevitavelmente. O coração de Acabe estava tão endurecido, tão infértil, tão estéril, que não produzia mais nenhuma virtude naquele coração. Aquele coração, o coração de Acabe, era como uma terra seca, uma terra estéril, que não se produz nada. Tanto é que, capítulo 18, versículo 17, que o comentarista muito bem salienta aqui, é que quando Elias se encontra com Acabe, a primeira coisa que o rei faz é acusar o profeta. És tu o perturbador de Israel? Elias responde na mesma altura, porque Elias tinha virtude e tinha autoridade para tal. Eu não, mas tu e toda a tua casa. Por conta disso, por conta de todos os pecados desse líder, o líder dessa nação, por conta de todas as ações, né, por conta da influência que ele permitiu Jezabel trazer a Israel, um culto pagão, um culto místico, um culto que tinha sincretismo religioso, feitiçaria, prostituição, houveram consequências drásticas para a nação, né? Gerou pobreza na nação, consequência, né? Gerou morte na nação, consequência, miséria, né? Uma economia totalmente devastada por conta, né, dos erros do chefe da nação e consequências para a casa de Acabe, para a vida de Acabe, para a família de Acabe, porque o resultado de tudo isso, né, o fim de Acabe foi terrível. Diz a palavra de Deus que toda a sua casa foi eliminada pela espada de Jeú. Em uma ocasião, 70 filhos de Acabe foram mortos. Jezabel, como já foi muito bem colocado aqui em bloco anterior, ela morreu de forma trágica, né? Ela foi lançada de uma altura, né, do palácio, e quando
resolveram sepultá-la, enterrá-la, porque ela era rainha, quando chegaram lá, os cachorros, os cães, já tinham devorado todo o corpo de Jezabel, e diz a palavra que ficou apenas o crânio, as mãos, né, e os pés de Jezabel. Que coisa terrível. Essas são as consequências daqueles que persistem em viver obstinados, de forma sistemática, calculada, né, andar em apostasia, em erro, e além disso, principalmente, conduzindo outros ao erro, né, ao engano, ao pecado, à apostasia, à rebeldia, à rebelião contra a vontade de Deus. Pastor Epaminondas, o nosso segundo tópico aqui, ele fala da sequidão espiritual do rei. E eu estava recordando aqui de um texto que tem em 1 Reis 21, 29. O Senhor Deus, ele manda que Elias profetize contra o rei Acabe. Mas ao final, Deus chama Elias e assim diz, o verso 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Nós estamos falando aqui de um Deus que encontra, um Deus de justiça que encontra um rei de coração endurecido, mas também um Deus de misericórdia. Olha que brilhante. Apesar de nós percebermos, nós temos essa percepção dessa misericórdia de Deus no período da graça, que é o período que nós vivenciamos, mas nós já víamos no Novo Testamento o Senhor apontando para o novo, né? E essa situação aqui é um grande exemplo de misericórdia do Senhor. Só para completar o nosso raciocínio acerca dessa sequidão e da cegueira do pecado, que o pecado cega. Nós temos um texto que diz assim em Mateus capítulo 15, verso 14. Jesus diz assim, logo no finalzinho, deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Ora, Jesus estava aqui num conflito religioso, num conflito teológico com os fariseus da época, mas Jesus orienta seus discípulos, deixem eles são cegos. Jesus está dizendo, o pecado os cegou. Não foi tão somente a lei, mas o próprio pecado que os cegara. Mas, enfim, nós gostaríamos de concluir essa lição aqui dizendo que nosso Deus é um Deus de misericórdia. E eu gostaria que o senhor comentasse nesses comentários finais, por quê? Porque na conclusão da nossa lição vem dizer que, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. E a palavra que nós destacamos aqui na frase é retornar aos caminhos do Senhor. Isso quer dizer que em algum momento Acabe esteve nos caminhos do Senhor. Ou nós podemos levar essa análise mais ampla dizendo que todos nós somos propriedades de Deus, independente de raça, cor, religião, sexo. Nossa situação sempre será de retorno aos caminhos do Senhor. Não importa o lar onde você nasceu. O que importa é que nós somos propriedades exclusivas de Deus. E que, além disso, Deus ele está sempre propenso a perdoar o homem pecador. Não importa o que ele tenha feito ou o que ele tenha deixado de fazer. Deus está sempre disposto, com a sua misericórdia, a alcançar, né, a vida do coração arrependido. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, posto que quem assim pratica, ele está de forma contumaz, né, apostatando, ele está na constância da apostasia, né, atribuindo inclusive obras do diabo ao Espírito Santo. Mas, tirando isso, Deus está disposto a perdoar, porque Deus é um Deus misericordioso. O profeta Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor não têm fim, e que as misericórdias do Senhor também são as causas de não sermos consumidos. Portanto, Deus está disposto a perdoar.
desde que haja arrependimento. Ou seja, Deus, ele responde a uma ação do homem aqui na terra. E a resposta de Deus é no sentido de perdoar. Se o homem se arrepender, se o homem voltar-se para Deus, retornar para o caminho, se o homem buscar o Senhor, se o homem se humilhar, se o homem, deixar o caminho perverso, deixar todos os seus maus intentos, Deus estará disposto a perdoá-lo, Deus está disposto a restaurá-lo. E essa é a imagem que fica na conclusão de um Deus que está disposto a perdoar, de um Deus que está disposto a manifestar a sua misericórdia, apesar dos muitos erros de Acabe. Estamos agora concluindo mais essa magnífica lição do programa Escola Bíblica. É uma pena chegarmos ao final, mas nós gostaríamos de deixar os nossos profundos agradecimentos ao Senhor, pastor Epaminondas, nosso professor do IETAG, nosso mestre do ensino, agradecer de coração, sabendo que o Senhor é um servo de Deus e que Deus tem lhe usado muito para abençoar a cidade de Marabá. Suas considerações finais, deixando seus abraços especiais à nossa igreja, aos nossos telespectadores. Apenas agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade de poder estar aqui falando a palavra do Senhor. É sempre um prazer poder falar a palavra de Deus, estar ao lado do meu amigo Alan, a quem nós temos um apreço, a nossa família tem um grande carinho por ele, pela família dele, e desejar a todos que estão nos acompanhando agora que amanhã tenhamos uma excelente aula, uma excelente classe bíblica, que possamos continuar no estudo sistemático da palavra de Deus, sempre buscando conhecer um pouco mais o Senhor. Deus abençoe você, professor de escola dominical. Deus abençoe você, coordenador de escola dominical. Deus abençoe o querido pastor do distrito, que está aí sob os seus cuidados, e também o nosso presidente, nosso querido pastor Salles. Deus abençoe a todos, sempre uma alegria poder servir a igreja do Senhor Jesus. Eu gostaria de mandar um abraço especial para a congregação Templo Cidade Nova, a irmã Dilza Luz, que não perde um programa nosso. Seu filho também, Nadil Luz, são telespectadores assíduos e nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Gostaria que o pastor Epaminondas, aproveitando a oportunidade que ele está aqui, que nos despedisse em oração, deixando um caloroso abraço a toda a comunidade eclesiástica de Marabá, em especial a Assembleia de Deus Missão. Então vamos aproveitar esse momento, agradecer ao Senhor, orar e pedir que o Senhor continue nos abençoando em tudo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por momentos riquíssimos que vivenciamos aqui nesta classe bíblica, falando a tua palavra, estudando os teus decretos, os teus ensinos. Que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo, a tua igreja, cada congregação, cada pastor, nosso pastor Salles, pastor presidente desta igreja. Que o Senhor possa continuar fazendo crescer a escola bíblica dominical, de modo que o teu povo, os teus filhos, caminhem para as classes bíblicas, para buscar o conhecimento do Senhor, abençoando cada congregação, cada coordenador, cada professor de escola dominical, mesmo o departamento infantil, do qual nós não tratamos aqui dos assuntos, mas nós te pedimos que o Senhor abençoe cada professor que cuida das nossas crianças, e que eles sejam todos, a cada dia, sustentados pelo Senhor, na força do seu poder. Abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Até o próximo programa Escola Bíblica.